E olha só, deu ruim para o ministro Alexandre de Moraes. Ministros André Mendonça e Cássio Nunes massacraram o Xandão ao vivo ali numa sessão no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos mostrar isso aqui. Finalmente, parece que uma voz distoante está surgindo ali em Brasília. E olha só, será que as coisas vão mudar a partir de agora? Você vai ver essa decisão agora depois desse embate e o clima tenso, mas desta vez o Xandão se deu mal. Nós vamos mostrar tudo isso aqui. E também, pessoal, o Flávio Bolsonaro acabou de sair ali da PF, ele foi visitar o Jair Bolsonaro e olha o que ele vem trazer para nós, pessoal, o que ele descobriu ali dentro da PF e vai trazer aqui para todo o Brasil. Esse vídeo está sensacional, merece inclusive você dar um like agora. Se você não está inscrito nesse canal, tá perdendo tempo, pode se inscrever aqui agora que é totalmente gratuito. Temos duas matérias, estão sensacionais. Confira aí esse embate ali no Supremo Tribunal e a novidade que o Flávio Bolsonaro tem para trazer. Vamos para o vídeo e voltamos em seguida. André Mendonça e Nunes Marques massacram Alexandre de Moraes no plenário do STF. Olha, esse vídeo é imperdível. Primeiro eu vou te mostrar que caso que é esse. Em seguida, eu vou te mostrar como que o Nunes Marques disse na cara do Moraes que o STF não pode ser um juiz universal, não pode sair por aí julgando quem não tem foro privilegiado. E terceiro, eu vou te mostrar como que o André Mendonça disse também na cara do Moraes que a denúncia do PGR, amigo do Moraes, não alcançou nível probatório, ou seja, que a acusação é medíocre. Gente, eles humilharam o voto de Alexandre de Moraes. E eu vou te dar uma notícia extra também no final que é imperdível, que vai te indignar. Eu vou te mostrar como que os abusos de Moraes levaram uma pessoa a procurar artesanato em um lixão. Então vamos lá. Tudo aconteceu no processo de um réu do 8 de janeiro chamado Renato Figueiredo, que é um dos raros casos que estavam sendo julgados no plenário e não na turma do Moraes. E aí, no plenário, você já sabe, né? Lá tem André Mendonça, tem Luiz Fux, tem Nunes Marques. E aí o Moraes, ele quis repetir o seu velho lenga-lenga genérico para pedir a condenação do Renato Figueiredo porque ele estava no 8 de janeiro. E aí você sabe, né? Se ele estava no 8 de janeiro, automaticamente ele é culpado de ter dado um golpe de Estado, de ter acabado com a democracia, de ter dominado o mundo. Mas a questão é, qual é a prova de que o Renato estava envolvido em qualquer quebra-quebra? Qual é a prova de que o Renato estava envolvido em um golpe de Estado? Qual é o vínculo dele com alguém com foro privilegiado para ele ser julgado lá? E tudo isso fica para a imaginação de vocês. Porque não estava na decisão do Alexandre de Moraes. Moraes também tentou aí justificar, processar alguém sem foro no STF, dizendo que essa pessoa tinha relação com parlamentares. E aí ele empilhou o nome de vários parlamentares da direita, mas sem provar qualquer relação entre o Renato e esses parlamentares, porque não tinha nenhuma relação. Olha, eu não sei se eu rio, se eu choro, isso é insano. E aí veio a reação e foi na cara do Moraes. A primeira veio do ministro Cássio Nunes. E enquanto eu conto para você o que ele disse, eu vou pedir para você sentar seu dedo aí no like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada por aqui. Então, como eu ia dizendo, o ministro Cássio Nunes, ele mostrou que Moraes ele estava fazendo nada mais, nada menos do que um copia e cola de outros processos, de outros casos, sem se dar nem o trabalho de entrar no mérito do caso do réu Renato, para ver o que ele fez, o que ele não fez, para ver se tinha alguma relação com alguém com foro privilegiado. E aí olha a porrada que o Cássio Nunes Marques dá aqui, ó. Analisando os fatos objeto da apuração inicial no inquérito 4781 e no inquérito 4874, que são aqueles inquéritos originais do Moraes, eu não identifico, à luz do artigo 76 do Código de Processo Penal, qualquer conexão, relação probatória com as condutas denunciadas nesse inquérito aqui que está sendo julgado. Ou seja, não tem relação entre os casos do Moraes e esse caso desse réu pobre coitado aqui. Finalmente, a mera referência à atuação de parlamentares, autoridades com foro privilegiado, parlamentares federais, não é suficiente para atrair a competência do STF. Gente, eu vou parafrasear aqui, vou traduzir para vocês. O Cássio Nunes, basicamente, ele diz o seguinte: Moraes, não adianta você ficar aí citando o nome de vários parlamentares, deputados, para você justificar, julgar esse caso, para você atrair esse caso para o Supremo. Você está fraudando a competência por foro privilegiado. Você tem que provar a relação desses parlamentares com o réu.
Ah, e teve mais reação, agora do ministro André Mendonça, como eu te prometi. E vejam como que ele amassou o argumento do Moraes sobre a competência do STF para julgar essas pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Olha aqui, ó. Julgar as presentes ações penais, ressaltei também, por ocasião dos julgamentos de recebimento das denúncias, que essas denúncias eram ineptas, eis que não individualizaram as condutas denunciadas. Mas ele começa falando aqui, ó, além da incompetência dessa Suprema Corte para processar e julgar essas ações penais, eu ressaltei também, por ocasião do recebimento das denúncias, que elas eram ineptas. Eu vou traduzir aqui para você. O Mendonça, ele reiterou o que ele já disse primeiro sobre as ações 8 de janeiro, que o STF não tem competência para julgar o pipoqueiro, o morador de rua, o vendedor ambulante. Essas pessoas têm que ser julgadas na primeira instância. É a primeira parte, aqui, primeira linha do que ele falou aqui, ó, incompetência da Suprema Corte. Mas o André Mendonça, ele também mandou um outro recado mais forte, dizendo para o Moraes algo como: Moraes, todas essas ações penais, elas são medíocres. É a segunda parte aqui do item 7. Essas ações penais, elas são medíocres, porque elas não individualizaram a conduta de ninguém. Não disseram o que cada um fez, por isso elas são ineptas, como ele diz aí. Ou seja, elas não preenchem os requisitos para uma acusação criminal. Ou seja, não se indica na acusação, na denúncia, o que cada um fez. E é verdade, tá certo, André Mendonça. A situação do Brasil é tão arriscada, tão ruim, que teve réu do 8 de janeiro que foi procurar artesanato no lixão para poder sobreviver. Como eu vou te mostrar agora, nesse caso, aberrante. Aberrante. Foi procurar, gente, artesanato no lixão para sobreviver. Então você pode perceber que se depender de um STF desses para ajudar a situação do Brasil, você está perdido. Olha isso aí, ó. Uma pessoa envolvida no 8 de janeiro foi intimada pelo Alexandre de Moraes para prestar esclarecimentos sobre por que essa pessoa se afastou de uma área determinada com a tornozeleira eletrônica. E ela monitora isso, né? A pessoa saiu da área pré-determinada que ela tinha que ficar. Aí veio a Defensoria Pública, porque a pessoa é pobre, tem defensor público, e explicou que é porque essa pessoa teve que ir ao lixão da sua cidade, procurar artesanato para poder sobreviver. Procurar coisas para fazer artesanato para poder sobreviver. Essa é certamente aí uma pessoa perigosa, golpista, que queria dar um golpe de Estado no país. E provavelmente ele ia fazer isso com o seu artesanato feito com lixo. Esse é o país em que nós vivemos. E se nós queremos mudar essa realidade no nosso país ou na nossa vida, a gente tem que fazer por nós mesmos, trabalhar duro como cidadão e como trabalhador, construindo o nosso futuro. Analisando aqui a situação dele, cheguei lá, ele já com bastante soluço de novo, já começado há uns 40 minutos mais ou menos. Teve refluxo durante a noite. E ele me falou uma coisa que eu não sabia, né? A ordem que é os policiais é deixarem ele trancado dentro de uma sala de 12x12 na chave o dia inteiro. Sai por um período pequeno para fazer alguma caminhada, só que o espaço que ele tem para caminhar ali é um espaço muito pequeno, dá 10 passos para um lado, dá 10 passos para o outro, já acabou o espaço. É uma pessoa que tem orientação médica para fazer exercício. A sala onde ele está hoje fica do lado do aparelho central de ar-condicionado aqui do prédio, uma barulheira de 7 da manhã a 7 da noite. Então ele está aqui, uma pessoa idosa, uma pessoa que precisa de cuidados médicos, uma pessoa que todo mundo sabe que tem problemas de saúde e que ainda assim é mantido num lugar como esse, como um cativeiro. Isso é desumano. Eu peço aí que as autoridades, e pelo menos aqueles que têm o poder, que mandam hoje na situação que está acontecendo, que tem um mínimo de humanidade com uma pessoa honesta e inocente que está aqui sem merecer. E que pelo menos coloque ele numa domiciliar humanitária, que é o mínimo, porque qualquer coisa que aconteça aqui dentro não é difícil acontecer. Isso aqui não é um filho falando algo para tentar fazer com que o pai saia daqui e volte para casa, não é isso. Não estão dando a seriedade necessária para a situação da saúde dele. Estava ali reclamando já de dor na virilha, já está aguardando o médico voltar para cá, para Brasília, para fazer uma nova avaliação nele.
Então ele não tem a menor condição de ficar num lugar como esse, mesmo com toda a boa vontade dos policiais que estão aqui trabalhando, que estão cumprindo ordens. Pessoa que precisa de alimentação especial por causa da questão do fluxo intestinal dele, precisa de atenção 24 horas por dia. Em casa, pelo menos, ele está num ambiente onde mais pessoas podem estar ali cuidando dele, onde ele pode fazer um exercício, que é algo que é recomendação médica. Então ele é um inocente que não merece estar passando por isso. Fica aqui esse meu apelo para que as pessoas pelo menos cumpram a lei com relação a ele e deem a ele o que é de direito, porque ele está tendo um tratamento pior do que chefe de facção criminosa aqui no Brasil. Senador, o que o senhor trouxe para ele naquela caixa que o senhor buscou? Não, eu trouxe ali umas anotações para ele dar uma lida, tá? E nada demais não. Senador, ele falou o quê sobre o desconforto com a esposa dele e os senhores a respeito Não, ele não consegue acompanhar muito, né? Porque nesse cubículo que ele está de 12 metros quadrados, até tem uma televisão, mas só consegue acompanhar a TV aberta. Então eu expliquei para ele o que tinha acontecido, mas e falei para ele que já me resolvi com a Michelle, pedi desculpas a ela também. A gente vai ter uma reunião hoje no PL para a gente criar, na verdade, uma rotina de tomar as decisões em conjunto. Então lá no Ceará, assim como em vários outros estados do Brasil, não tinha nenhuma decisão tomada, como não tem. E isso vai ser conversado entre a gente para depois o presidente Bolsonaro dar a palavra final, como eu sempre falei desde o início. Então acho que isso tudo eu gosto de ver pelo lado bom. O lado bom é que isso não vai se repetir e que a gente vai tomar decisões muito mais conscientes, ouvindo mais pessoas e o presidente resolvendo no final, e assim as chances de errar são menores. Mas ele confirmou o apoio dele, dessa reunião de apoio a Ciro? Mas não teve apoio a Ciro, o que tinha ali eram conversas. Não tinha decisão nenhuma tomada, como não tem até agora. E é isso que as pessoas precisam entender. E daqui a pouco a imprensa vai falar que Bolsonaro volta atrás. Não pode voltar atrás de algo que nunca foi. Então estou falando para vocês com todas as letras, alguém que está há mais de um ano fazendo conversa sobre os palanques nos estados, que não tem decisão tomada em lugar nenhum. Os cenários vão ser decididos com ele, de preferência saindo da boca dele quais são as decisões, e é isso que a gente vai trabalhar. Então não tem problema nenhum com a Michelle, é uma mulher que conquistou, que virou uma referência no país inteiro, que levou o movimento de mulheres por todo o Brasil, uma mulher respeitada, que tem uma boa imagem, que é um grande quadro sim do nosso partido e que tem um papel muito importante nesse momento do Brasil. A gente vai estar junto, não adianta quererem separar, divergências fazem parte, e a gente vai sentar, conversar e alinhar em todos os estados, incluindo o Ceará. Mas ela ontem emitiu uma nota e ela não voltou atrás, senador. Mas ela está tratando de uma coisa que a gente não está tratando. A minha questão foi a forma como as coisas aconteceram, não é o possível palanque lá. E ela está partindo do princípio que já tinha uma decisão, que ela estava ouvindo de algumas pessoas que já existia essa decisão. Eu estou falando que não existia essa decisão, porque realmente não existiu, porque o presidente Bolsonaro pode aqui falar alguma coisa e contra qualquer decisão que tenham tomado sem a confirmação dele. E para mim isso é sagrado. Não vai ter decisão nenhuma sem o presidente Bolsonaro falar qual é a decisão. E não tinha decisão sobre o Ceará. Qual foi a reação dele hoje, senador, quando o senhor falou com ele sobre esse caso? Não, ele sabia superfluamente. Eu expliquei para ele ali como tinha acontecido. Mas como que ele aí sabe ele entende que ele vê TV aberta ali, né? Como eu falei no começo aqui. Então, pelo menos ali pelo que a TV aberta fala, ele tinha noção do que tinha acontecido, mas eu expliquei para ele que é algo que é muito pequeno, que mais uma vez mostra a importância de ele ter a palavra, de ele ser sempre a referência, para que não haja nenhuma divergência aqui fora. É o que ele falar, é o que a gente vai fazer. Senador, com relação à questão de Jorge Messias, ao fato dele ser evangélico, tentar se aproximar ali do PL, Bolsonaro falou alguma coisa a respeito? Ele tem alguma oposição a esse nome? Não tratamos disso e eu já falei de público que meu voto é contra. Senador, com relação ao PL do senador Carlos Viana, aquela alternativa do Senado de revogar artigos... Olha, gente, o que a gente está pedindo lá para os presidentes da Câmara e do Senado? O cara pauta qualquer coisa, porque o processo legislativo, as emendas que a gente possa fazer, os aprimoramentos que são normais em qualquer projeto de lei, a gente vai para o voto. É isso que está sendo negado para a gente, o debate está interditado. Não nem começa na Câmara ou no Senado. Eu vou procurar de novo hoje o presidente Davi Alcolumbre, o presidente Hugo Mota, para relatar a situação que eu vi aqui, muito preocupante do meu pai, que a gente tem que tomar alguma decisão o mais rápido possível, seja ela qual for, e a gente vai continuar batalhando pela anistia total, porque as pessoas como o presidente Bolsonaro, as centenas de pessoas que continuam passando por um processo que foi completamente viciado,
em que participaram do julgamento pessoas que são inimigas declaradas do presidente Bolsonaro, isso não pode ser admitido numa democracia, e a gente vai trabalhar sim pela redemocratização do nosso país, que começa com a aprovação da anistia total. As tratativas do PL da anistia? Não, fica uma enrolação danada, uma indecisão, isso que está angustiando todo mundo. Tem que tomar uma decisão, se não vai pautar, já fala que não vai pautar logo, a gente vai mudar a nossa estratégia de relacionamento dentro do Congresso. Não fica alimentando, dizendo que vai pautar e não pauta nunca. Então eu vou conversar de novo, de preferência pessoalmente, com o presidente Hugo Mota e com o presidente Tadeu Alcolumbre, porque as conversas que nós estávamos tendo, estava bem alinhado no sentido de pautar o parecer do relator, do deputado Paulinho da Força, para a gente ir para o voto e resolver como sempre foi. O plenário é soberano, quem tiver maioria vence o debate, vence o texto, e é isso que a gente está pedindo. Senador, o senhor falou do espaço aqui, a defesa, os filhos, além da prisão humanitária, vocês também pleitam, então, a transferência do ex-presidente para outro lugar? Não, para a casa dele, pelo menos, né? A domiciliar humanitária é isso que a gente está falando. Né? A alimentação dele já foi autorizada, alimentação especial. Teve ali uma ordem truncada no meio do caminho, parece que mais no sentido de querer castigar ainda mais uma pessoa inocente que ele é, mas rapidamente foi contornado e a família está trazendo a alimentação dele aqui, especial por recomendação médica. Tá bom, gente? Vamos lá. Obrigado, tá? Obrigado. Os senhor também conversaram com a Michelle? Eu não sei, eu falei longamente com a Michelle, não sei se a Michelle falou com os outros dois, mas minha conversa com ela foi boa. É assim que a gente resolve as coisas, com conversa franca. E eu com a Michelle não tenho nenhum problema, nem ela comigo, da gente se entender e estar com um discurso unificado para aquilo que a gente sabe que no fundo é melhor, né, para o nosso partido e para o nosso país. Mas houve uma união dos irmãos em cima do discurso. Mas a situação ali foi o que aconteceu. O ponto não foi o apoio ou não apoio a ninguém lá. O ponto foi a forma como aconteceu. Isso que eu estou insistindo em dizer, porque tem coisas que a gente tem que se resolver antes de levar para público. Tem coisas que não se resolvem em público assim. Não é esconder nada de ninguém. É porque senão isso é explorado contra a gente como está sendo. Obrigado, gente. Bom trabalho aí, tá? Pois é, tá aí você viu o filho de Jair Bolsonaro trazendo novidades ali sobre o que está acontecendo na real ali dentro da PF, onde Jair Bolsonaro está. Olha só, pessoal, o Flávio Bolsonaro explicando que Jair Bolsonaro passa o dia inteiro praticamente trancado à chave. Pessoal, um homem que não fez nada, não tem nenhuma prova de que ele cometeu algum crime, diferente de outros que nós vemos por aí, que tem várias provas, vários processos aí que foram cancelados por seus amigos, né? O importante é você ter amigos. Se você tiver um amigo que salva a sua barra, você está muito bem. É isso que nós aprendemos aqui no Brasil. E outra coisa, olha só essa questão, pessoal, que está acontecendo. Pessoal, quando a gente pensa que já viu de tudo e vem mais essa, eles estão querendo condenar ali um morador de rua, um catador de lixo, o camarada faz ali artesanato, o cara faz ali um meio de sobrevivência, estava ali na praça no 8 de janeiro, e aí foi preso, tem que responder inquérito, não tem nem direito a advogado, aí a Defensoria Pública tem que... Pessoal, é por isso que o Brasil não vai para frente. Olha só, era para a gente estar sendo discutido ali em Brasília, no Supremo Tribunal, na justiça desse país, coisas mais relevantes, coisas que vão mudar realmente a situação daquele pessoal que está lá no Nordeste, no Norte do país, passando fome, necessidade, precisando de ajuda, a segurança pública no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos grandes centros. Era isso que era para estar sendo discutido ali em Brasília, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal, e não o fato de um morador de rua, de um pipoqueiro, de um vendedor de algodão doce, estava ali na Praça dos Três Poderes. Qual o mal ou qual o tipo de plano um vendedor ambulante ou um gari ou quem sabe até um catador de lixo pode causar para a República do Brasil? Isso mostra a fragilidade dos nossos poderes, né? Realmente, pessoal, esse país não é um país sério. Se fosse um país de pessoas sérias, esse processo não estava arrastando até hoje. Aliás, tem um outro processo também que já tem 6 anos que está arrastando aí, né? Que é o inquérito das fake news, né? O inquérito do fim do mundo, como muitos gostam de falar,
que ele vem lá de trás, vem antes de Jair Bolsonaro, começou com Dias Toffoli, depois o Moraes assumiu, né? E através desse inquérito várias pessoas foram presas, né? Várias pessoas foram condenadas, tiveram que pagar também muita multa também por causa desse inquérito das fake news. E ele continua, ele é infindável, não para nunca. E aí, pessoal, quando a gente vê o Flávio Bolsonaro indo ali em Brasília, né, na superintendência ali da Polícia Federal e participando de tudo isso ali, a gente fica pensando como que pode um ex-presidente, pessoal, um ex-presidente, foi o único que não desviou dinheiro público, foi o único onde as estatais deram lucro, foi o único presidente que, ao contrário do que temos hoje, ele aumentou, na verdade, o dinheiro do povo e não a arrecadação do Estado. Olha só, o governo Lula está batendo recorde atrás de recorde de arrecadação por causa do tanto de imposto. O governo de Jair Bolsonaro reduziu os impostos. O único governo dos últimos 10, 20, 30 anos, pelo menos, que reduziu os impostos foi Jair Bolsonaro e mesmo assim ainda conseguiu fazer as estatais dar lucro. Isso é inadmissível para o sistema, por isso que o sistema expurgou Jair Bolsonaro, primeiro tirando ele do poder, depois colocando ele preso e agora esse plano aí da esquerda, né, talvez, ou de uma conspiração ali em Brasília, falam até em envenenamento através da comida, né? Por isso que a família de Jair Bolsonaro fez um pedido ali ao ilustríssimo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, que a família pudesse levar as refeições todos os dias ali para Jair Bolsonaro, por dois motivos. O primeiro motivo é que eles têm uma certa regra para seguir ali, né? Um regime para seguir ali, uma dieta para o Jair Bolsonaro que os médicos recomendam para ele. Ele não pode comer qualquer coisa, né? O intestino dele não funciona da mesma forma que o nosso. E o segundo motivo seria justamente o medo aí, né, de acontecer uma infecção, uma contaminação ou um envenenamento ali dentro da PF. O Jair Bolsonaro tem muitos inimigos porque ele peitou todo mundo, né? Já no final do seu mandato, ali no último ano, ele baixou a bola e aí começou a falar baixo com todo mundo. Mas antes de ser presidente e nos primeiros anos do seu mandato, ele peitou muita gente e isso aí, né, fez com que ele conseguisse vários inimigos, né, inimigos até de morte. Por isso que ele tomou a facada. Inclusive, pessoal, nessa semana, né, saiu um novo laudo médico ali do fatídico Adélio Bispo, né, aquele que do nada apareceu 2 advogados descendo de helicóptero ali em Juiz de Fora. Pois é, saiu um outro laudo e eles estão querendo saber para onde que vai mandar o Adélio Bispo, né? Se vai tirar da onde que ele está ali e mandar para um outro manicômio, né? Um hospital de loucos, um presídio de louco. Porque, na verdade, aí tem que cuidar da saúde dele, do pobrezinho, vítima da sociedade, né? Vítima da sociedade. Mas Jair Bolsonaro, ex-presidente, capitão do Exército, deputado federal por 7 mandatos, aí não. Esse aí tem que ficar algemado, amarrado, amordaçado e com venda nos olhos e com 2 capangas do lado, vigiando de manhã, de tarde, de noite, porque ele é perigosíssimo, perigosíssimo. Mas realmente ele é perigoso para o sistema, para a esquerda, para o comunismo. Inclusive, pessoal, olha o que está acontecendo na Venezuela e o Maduro só está aproximando cada vez mais e eles vão chegar onde eles querem. E quando pegar o Maduro, o medo de Lula é que Maduro coloque a língua nos dentes e denuncie todo o Foro de São Paulo, né? Todos os componentes ali, integrantes do Foro de São Paulo, e vai sobrar para os brasileiros. Pode ter certeza disso, pessoal. A hora que pegar o Maduro, sobra para o Lula, para o Alckmin, para todo mundo. A turma, a companheirada toda vai cair junto. É isso que nós esperamos. Nós vamos ficando por aqui. Você pode se inscrever aqui no canal, totalmente gratuito, e um pedido muito especial. Que você clique aqui, ó, e compartilhe esse vídeo. É só você clicar embaixo, está escrito aí, ó, compartilhar. Sabe por quê, pessoal? Talvez você está aí na sua casa e pensando assim, poxa, mas nada muda no Brasil, nada muda. Pois é, nós precisamos da sua ajuda. Se você compartilha esse vídeo, outras pessoas vão ficar sabendo do que nós estamos falando aqui. Então compartilha aí no grupo do WhatsApp, no grupo da família, no Facebook. Manda para quem você gosta, para quem você não gosta. Manda para quem gosta do Bolsonaro, para quem é Lula também. Pode mandar para fazer raiva nessa pessoa. Faz o que você quiser, pessoal. Ainda temos a possibilidade de mandar esse vídeo para outras pessoas. Pode chegar um tempo,
como está acontecendo lá na Venezuela. A censura é tanto que as rádios, as televisões, as emissoras de televisões, os jornais, tudo é do governo. Aí você não pode fazer nada, mas aqui você pode. Compartilha, dá um like, se inscreve no canal e tamo junto.